Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Publicidade na Área. Se tá na publicidade, tá na área. E eu me chamo Eduarda França Brandino, tenho 20 anos e estou no último período do curso de Publicidade e Propaganda, Comunicação Social. E hoje nós vamos tratar de um tema muito essencial para quem estuda ou já trabalha com comunicação, que é a diferença entre o CONAR e o SEMP. Você já parou para pensar quem é que regula a publicidade no Brasil? Quem garante que um anúncio não engane o consumidor? Ou quem organiza o mercado para que agências e veículos trabalhem de forma justa? E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje nesse podcast. Bom, antes da gente entender o que cada órgão, como que cada órgão funciona, a gente precisa entender o que significa a sigla. E vamos então começar com o CONAR, que significa Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR, ele nasceu lá em 1980, quando o Brasil ainda não tinha um órgão oficial que cuidasse da ética na propaganda. Na prática, o CONAR ele funciona como uma espécie de tribunal da publicidade. E o principal objetivo é proteger o consumidor contra propagandas enganosas, abusivas ou de mau gosto. Entre as regras que o CONAR observa estão: propagandas elas não podem ser enganosas, elas não podem incentivar o consumo irresponsável de bebidas alcoólicas e elas devem respeitar os valores sociais, culturais e familiares. Um caso marcante que aconteceu lá em 2015, com a campanha da Skol, que tem cujo slogan "Esqueci o não em casa", muitas pessoas elas protestaram contra porque a frase dessa propaganda, ela parecia incentivar a cultura do desrespeito às mulheres. Então, o CONAR, nesse caso, ele foi acionado, a marca ela se retratou e a campanha publicitária acabou saindo do ar. Esse é só um exemplo de como esse órgão, o CONAR, ele atua. Vamos agora falar um pouquinho sobre o SEMP. O SEMP, que significa Conselho Executivo das Normas Padrão, ele surgiu em 1998, logo após o CONAR, na verdade 18 anos após o CONAR. E diferente do CONAR, que atua diretamente com o consumidor, o SEMP ele tem um foco no mercado publicitário. Ou seja, ele é responsável por estabelecer regras de funcionamento entre anunciantes, agências e veículos de comunicação. Quer um exemplo prático de como que o SEMP ele trabalha? O SEMP ele certifica as agências de publicidade, avaliando se elas têm uma estrutura técnica, administrativa e financeira para atender os clientes na qual essa agência quer estabelecer. Então essa certificação ela acaba dando mais credibilidade e confiança no mercado. Afinal, a gente quer, né, garantir um produto que a gente confia em quem está nos entregando e não simplesmente que a pessoa chega e acaba dando um cano ou algo do tipo. Então, além disso, o SEMP ele ajuda a evitar práticas desleais entre as empresas, garantindo assim mais equilíbrio e profissionalismo. Bom, de forma resumida, o CONAR ele protege o consumidor e ele avalia o conteúdo das propagandas, cuidando da ética e da veracidade. Já o SEMP, ele organiza o mercado publicitário, garantindo que agências e veículos atuem dentro das normas claras e transparentes. Ou seja, enquanto o CONAR, ele olha para o público o que é comunicado, o SEMP, ele olha para dentro do mercado e como que esse mercado ele funciona. São áreas diferentes, mas que se completam entre si. Uma precisa da outra, basicamente, para funcionar ali. E graças a eles, nós temos um mercado mais ético e confiável. Bom, agora você pode estar se perguntando, mas por que eu, como estudante ou como futuro profissional de publicidade, devo me preocupar com isso? E a resposta ela é mais simples do que a gente imagina. Porque conhecer essas regras diferencia um publicitário ético e preparado de alguém que apenas cria conteúdos publicitários sem nenhuma responsabilidade.
Imagina que você cria uma campanha incrível, assim, uma campanha extraordinária, merecedora de prêmios, e aí você infringe uma norma do CONAR. Sua marca ela pode acabar sofrendo processos, perder a credibilidade e até ser retirada do ar, assim como foi, por exemplo, a propaganda da Skol, que eu mencionei acima. Então, ainda, né, isso pode acontecer, mas também, se a sua agência ela não segue um padrão estabelecido pelo SEMP, pode acabar perdendo grandes clientes por falta dessa certificação, que ela também é muito importante para o mercado. Ou seja, entender e respeitar esses dois conselhos não é só uma questão tipo técnica de existir ali, mas é essencial para a prática profissional do dia a dia das empresas, do consumidor, do cliente, da pessoa que está ali veiculando aquele produto, aquela propaganda, ou até mesmo de quem está criando aquela propaganda. E assim a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje. Nós vimos que o CONAR ele atua como guardião da ética na publicidade, cuidando do conteúdo e protegendo o consumidor, enquanto sempre ele acaba atuando ali na organização e no funcionamento do mercado, garantindo que agências, veículos e anunciantes trabalhem de forma justa e profissional. E espero que esse bate-papo ele tenha sido muito claro, tenha deixado questões claras daqui, né? Tanto das diferenças entre o CONAR e o SEMP, o que cada um significa, como cada um funciona e atua no mercado, na publicidade, e também como que eles se diferenciam, né? Esses dois órgãos. E óbvio, mostrando como eles são fundamentais para a publicidade brasileira e não só para a publicidade brasileira, mas como também para estudantes da área da publicidade e da comunicação. Eu sou Eduarda França Brandino e esse foi o episódio sobre a diferença entre o SEMP e o CONAR. Obrigada por você que assistiu até aqui e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.